um programa El Shaddai TV. Fico muito feliz que cada dia mais, cada semana que passa, a audiência tem aumentado esse programa, as pessoas têm comentado, que têm visto e têm sido beneficiado, têm sido ministrado por tudo aquilo que nós passamos aqui no programa. Esse é um feedback que nos motiva a continuar abençoando a sua vida através do louvor, do testemunho, das ministrações que são passadas aqui. Você é a nossa maior intenção de fazer esse programa, abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua empresa, onde você estiver assistindo. Você vai ficar hoje com um momento de louvor e adoração lindo que teve aqui na El Shaddai, um clipe com resumo dos Santas Horas, também uma palavra poderosa do apóstolo William. Fique agora com um momento de adoração gravado aqui na igreja El Shaddai. Deus abençoe a sua vida. Passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá. Pega a tua voz e cante. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá. Não te deixarei sem teu milagre. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romperei só pra te tocar. Oh, Jesus.
tocar, romperei só pra te tocar. Oh Deus. Colégio Judá, educação infantil e ensino fundamental de qualidade. Educação por princípios, estrutura ideal para o desenvolvimento das crianças. Matrículas abertas para 2012 com preços especiais. Colégio Judá, aqui o seu filho é educado para amar. Você que esteve conosco sabe como é bom adorar a Deus. E você que ainda não esteve aqui na igreja, é o nosso convidado especial para estar tanto no sábado, na rede de jovens, às 20 horas, como aos domingos também, em 2 horários, às 17 horas e às 19 horas e 30 minutos, uma reunião da família poderosa, com palavra do apóstolo William, louvor e adoração. Você é o nosso convidado a estar conosco, ok? Agora você vai ficar com um clipe resumo do programa Santas Horas, que é um programa de entretenimento que acontece na rede de jovens. Pelo menos uma vez a cada 2 meses nós fazemos esse programa de perguntas. É a vida inteligente aos sábados, nós costumamos dizer. E esse sábado o tema foi muito bacana, foi temperamentos diferentes, reações diversas. Tivemos a presença da psicóloga Karina Gabas, que trouxe um pouquinho, abordou um pouco sobre o tema e tirou dúvidas junto aos jovens que estavam ali perguntando sobre o tema. Cada discípulo representou, a equipe de teatro fez o jogo do troca, foi muito bacana. Eu espero que você se divirta e acompanhe como foi o resumo do Santas Horas. Deus abençoe você através desse vídeo. Salve, salve, galera do BBB! Bem-vindo a essa nave louca que é o Big Benção Brasil! Aqui você não precisa colocar a sua água em cima da sua televisão. Aqui você também não precisa participar da sessão do desencapetamento total e completo. Aqui o capeta sai em nome de Jesus. Meu nome era Paulo Matador. Troca, Antigamente meu nome era Paulo Bang Bang. troca. Porque antigamente meu nome era o Matador. Antigamente eu fiquei sabendo que seu nome era Lohane Dickman. Não. Sabe por quê? Aparecia um cara na rua que eu não gostava, eu... Troca. Troca. Ela que quer abrir uma cela no Pinheiros. Quem é? Quem é? Cidinha do Pinheiros! Ah, sua mãe tá aí? Sua mãe tá aí? Olha lá, o Xandão também. Seu Madruga. Troca. Oi, seu Magrelo. Troca. Oi, Salsicha. Salsicha, eu tô com fome. Realmente falando daquilo que eles vivem, né? Eles assumiram os temperamentos de cada um deles e vão falar daquilo que Deus tem tratado na vida deles, os detalhes dos pontos fracos que Deus tem tratado, os pontos fortes que eles têm utilizado para conquista, né, no reino de Deus. E Eu acho que assim, o sanguíneo, ele é muito explosivo, e essa era a marca da minha vida, assim, explosão, né? Era muito assim, ao mesmo tempo que era muito amigo, muito alegre, legal com as pessoas, eu explodia muito rápido, assim. Verdade. Não pensava antes de falar, então assim, era muito... Qualquer coisa eu já me feria, eu já assim, externalizava com ira, com raiva, e foi algo que o Espírito Santo tratou. Meu temperamento é sanguíneo colérico, mas o que predomina é o colérico. Eu era muito melancólica e desde a minha infância, na escola, eu me sentia muito rejeitada
E por isso eu me tornei a melhor aluna da sala para ter muitos amigos, né, digamos assim. Apesar de que era por interesse, né, todo mundo queria que eu fizesse o trabalho, tarefa, né? Então, assim, era uma da minha fuga, assim, né? E ficar chateada por qualquer coisa, né? Melancólico tem vontade de se matar demais, né? Por qualquer coisa, é verdade. Tem crises, assim, de depressão, né? E graças a Deus, Deus foi mudando muito na minha vida. O André me aturou muito ainda também. Então, quem vai ser a primeira pergunta? Cadê a menina do microfone? Tô aqui. Ela é pequenininha lá, ó. Amandinha. Fala, garota! Meu temperamento é sanguíneo, o Rafa tá falando, não vi a hora dele terminar pra me perguntar. Valeu. Eu queria perguntar assim pro Danilo, porque na hora que você tava falando dos pontos fracos do temperamento, Rafa, você falou do livro. Eu falei, gente, eu sou sanguínea. Porque assim, eu me desconcentro muito desorganizada assim, pra ler um livro. Eu sempre paro um livro pela metade. Então eu queria perguntar assim pro Danilo como ele dá, assim, questão do livro. Eu dou risada muito alto. Eu acho que isso a gente tem em comum. Eu também era assim, né? De não concluir aquilo que eu começava. E assim, alguém dava uma ideia pra mim, que legal, vamos fazer. Dava 2 minutos, ou assim, coisas de minutos assim mesmo. Eu tava desmotivado, vai não dar certo não. Aí não, mas aí alguém chegava, não, mas aquele negócio, é verdade. Então eu comecei a fazer, nos meus projetos de vida, colocar no papel. Né? Não sei se isso ajuda, psicólogo. Mas eu comecei a fazer isso, colocar no papel e eu tenho uma agenda. Que serve pra mim, eu ando com a minha agenda no meu carro. Meu discípulo sabe disso, ela fica lá no carro. Então todos os dias eu olho o que eu tenho que fazer, os meus projetos até o final da semana. Parece uma coisa meio metódica, mas que me ajuda muito. Agora na questão do livro, eu comecei a organizar minha mente, porque eu sou muito distraído. Então às vezes eu estava lendo e eu via minha mãe falando na cozinha, o que foi que você está falando aí? Eu já queria comunicar, ou algum discípulo ligava, deixava o livro. Então eu comecei a fazer, eu sempre reservo um tempo para mim. Eu não consigo dormir cedo, então assim, eu sempre leio à noite, depois do discipulado, depois da célula. Minha pergunta vai para a doutora Karina Gavas. Uau. Ui. Porque assim, quando a gente vem do mundo, todos os nossos contextos sociais, a gente tem a tendência de ouvir da sociedade que nós temos que nos guardar, né? Nos repelir dos nossos sentimentos, esconder. E quando a gente vem para o contexto da igreja, né, a gente é muito tratado na espiritualidade. Então a gente vive muito a espiritualidade e muitas vezes esquece de viver a humanidade. Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre isso, a importância de ser tratado na humanidade, né, também, junto com a nossa vida espiritual. Assim, na clínica, né, eu tenho que tratar muito a parte psicológica. Mas quando a pessoa me aparece com, vamos supor, e me dá a liberdade de falar de Cristo, eu acho que a gente só pode se transformar através de Cristo. Eu acredito nisso. A psicologia, ela só funciona através de Cristo. É isso que eu acredito e eu prego isso. Mas, claro que existem algumas técnicas dentro da psicologia que são fundamentais para o tratamento e a gente tem que aplicar essas técnicas, porque a gente tem que se tratar, né? E não adianta a gente ter a visão, vamos supor, que psicólogo é só para louco. Não existe isso. Eu tenho a minha psicóloga, eu acho que é tão importante a gente, porque o dia a dia, né, que a gente tem, durante o dia, a gente desabafar com uma pessoa, sem ser uma pessoa próxima, sem ser o nosso companheiro, a nossa mãe, eu acho que é importante isso, porque a gente bota para fora muitos conceitos, muitas coisas que a gente cria dentro da gente por causa de uma sociedade. A sociedade por si própria, ela é preconceituosa, ela acaba diminuindo a pessoa, ela acaba fazendo com que a pessoa ela se sinta mal dentro de uma sociedade, dentro de um contexto, dentro de um grupo. E eu acho que é fundamental a gente fazer essa junção entre as técnicas, né, a psicologia com Deus. Eu acredito muito nisso, porque
eu vejo que Jesus ele era muito comportamental, ele agia muito no comportamento, né? Porque ele não recriminava, ele chamava as pessoas para perto e ele ministrava e ele Colégio Judá, educação infantil e ensino fundamental de qualidade. Educação por princípios, estrutura ideal para o desenvolvimento das crianças. Matrículas abertas para 2012 com preços especiais. Colégio Judá, aqui o seu filho é educado para amar. O povo de Deus é um povo animado e é um povo que se informa. Quem veio no Santas Horas na rede de jovens sabe do que eu estou falando. Além de ter adorado a Deus, se divertido a beça, pôde aprender muito sobre o seu temperamento, sobre o que é temperamento e uma informação bacana, que quem se conhece aprende a se administrar, a se liderar, né? Porque quem não se conhece não tem como melhorar os seus pontos fortes, administrar os pontos fracos, e é essa a nossa intenção, que o discipulado trabalhe em toda a integralidade, não só na parte espiritual, mas na parte emocional também. Por isso, sinta-se animado em estar conosco, não só na rede de jovens, mas em uma célula, na igreja, aos domingos, porque você vai aprender muito sobre você e principalmente sobre Deus. Agora você vai ficar com uma palavra poderosa, que é uma pergunta ao tema da palavra. A vida é justa? Com o apóstolo William Leite. Fique com o vídeo. Então, a mensagem de hoje é uma pergunta. A vida é justa? Por quê? Porque eu ouço muitas coisas como pastor. Geralmente as pessoas não contam muito as suas bênçãos, mas elas sempre contam seus queixas. E elas vêm até mim e começam a se queixar. E não tem problema. Mas eu comecei a pensar sobre isso e comecei a perceber que existem muitas pessoas dentro da igreja de Jesus, não só aqui, mas em todos os lugares do mundo, que são pessoas que são angustiadas porque elas sempre acham que alguma coisa injusta aconteceu com elas. E algumas vezes realmente aconteceu. Alguém disse uma coisa, uma calúnia, inventou uma mentira e saiu dizendo para todo mundo. Ou alguém que roubou essa pessoa. Sei lá, tem tantas coisas que podem ser uma injustiça, mas eu percebi que existem pessoas que sofrem demais por isso. Eu comecei a escrever na minha casa. E comecei a lembrar das injustiças que os casais dizem que acontece com eles. Eu comecei a lembrar algumas, eu vou dizer alguns aqui: casais, filhos, pais, funcionários. Aí os casais dizem: não é justo meu marido me tratar assim. Não é justo a minha esposa me tratar assim. Não é justo minha esposa me cobrar como ela me cobra. Não é justo trabalhar o dia todo e chegar em casa e a casa estar toda desarrumada. Não é justo trabalhar duro para ela gastar tudo descontroladamente no cartão. Não é justo eu trabalhar, a esposa dizendo, eu trabalhar enquanto meu marido fica jogando videogame o dia inteiro. Os filhos, não é justo meu pai pegar no meu pé, pois quando eu era do mundo, ele não pegava no meu pé como ele pega agora. Não é justo ele fazer isso. Quando eu chegava bêbado, ele nunca reclamou. Não é justo trabalhar para sustentar minha casa, enquanto eu trabalho, os meus pais ficam assistindo novela o dia todo. Não é justo os meus pais me tratarem assim. Não é justo meu irmão ou minha irmã ter as coisas e eu não. Não é justo meu pai e minha mãe fazer acepção de pessoas. Os pais também têm suas queixas e também dizem algumas coisas que eles não acham justo. Eles dizem, não é justo trabalhar duro para o meu filho reprovar na faculdade por falta. Eu fazer empréstimo para fazer a rematrícula do meu filho na faculdade e ele reprovar por falta porque fica no patas. Dá uma patada nele, Jeová. Não é justo eu cuidar de um menino que me desrespeita, ou de uma menina que me desrespeita a todo tempo. Não é justo eu pagar dívida de droga que eu não consumi. Não é justo, depois de tudo que eu fiz pelo meu filho, ter que ir de madrugada à delegacia para buscá-lo. Não é justo ver minha filha ou meu filho sofrer o que está sofrendo em seu casamento, depois de tudo que eu fiz por ele ou por ela, ver que ele casou mal e por algum motivo só sofre, não tem alegria no casamento.
Aí nós temos os funcionários, que também têm as suas injustiças. Tudo isso eu ouço, viu? Ore por mim. Não é justo trabalhar mais e ganhar menos. Não é justo eu não ganhar 13º. Não é justo meu salário é muito baixo. Não é justo uma pessoa de fora, só porque tem uma formação diferente, ocupar o lugar que era a minha promoção. Não é justo o meu acerto, não é justo ter sido mandado embora. O patrão, por sua vez, também tem suas reclamações. Ele diz, não é justo eu empregar gente que só me dá balão. Não é justo eu pagar essa ação judicial contra mim. Não é justo colocar cristãos para trabalhar comigo, ao invés de eles serem exemplo, eles serem os primeiros a me colocar no pau. Queridos, a verdade é que existe injustiça para todos os lados. Nós somos rodeados de injustiças. É ou não é, querido? Sim ou não? Todo mundo tem um não é justo. Se eu chegasse para vocês aqui hoje e dissesse assim, ó, me fale em 10 segundos uma injustiça com vocês, teria na ponta da língua. É ou não é? Não é justo o jeito que o meu líder falou comigo? Não é justo o jeito que o meu discípulo falou comigo? Não é justo o jeito que... Todo mundo tem uma injustiça. Isso gera mazelas, gera doenças, gera um travamento de vida em nossas vidas. Toda pessoa que acha que ela é vítima de uma injustiça, ela sofre 4 danos na sua vida. Aqueles que quiserem anotar, pode anotar. O primeiro deles é desmotivação. Toda vez que um funcionário diz, meu salário é baixo, ele se desmotiva a continuar trabalhando. Segunda característica, ele gera rancor e mágoa da pessoa que cometeu a injustiça contra ele. Então ele fica, esse cara está andando de carro importado e não faz nada, quem faz tudo sou eu. Então eu estou com raiva do meu patrão. Agora ele vai ver, eu vou baixar a produtividade dessa empresa. Terceiro, esse ódio e essa angústia, ele parasita a nossa alma de tal forma. Por quê? Porque todo sentimento de injustiça, ele é como se fosse um parasita que se esconde lá na nossa alma. E lá na alma, ele fica roubando nossa vitalidade. Está dando para compreender sim ou não? Sabe por quê? Porque as minhas energias estão focadas na justiça. Então eu digo assim, como meu patrão fez muita bobagem comigo, agora ele vai ver o que vai acontecer. E o funcionário, ao invés de continuar produzindo para ter o direito de ter um aumento, de ter uma promoção, ele fica o quê? Tentando, de alguma maneira, ver a justiça acontecer na sua vida, falando mal do patrão, sentando com outros funcionários e dizendo que não concorda. Aí o patrão vai lá, senta com ele, já que ele queria uma causa justa, ele vai ter uma justa causa. E ele é mandado embora. E o quarto é a desconfiança quanto ao futuro. Porque toda pessoa que acha que foi injustiçada, tem pessoa, querido, que ela não consegue bater palma no ritmo, mas acha que é injustiçada porque não está cantando aqui na igreja. Mas cada um com as suas injustiças. A desconfiança, querido, é muito séria, porque ela diz assim, agora eu não me envolvo mais com nada. Porque se aquela pessoa fez isso comigo, se aquela instituição fez isso comigo, se o meu funcionário fez isso comigo, quem me diz que o próximo funcionário não vai fazer a mesma coisa? Isso é muito comum nos relacionamentos. A pessoa vai lá e tem um namoro, se machuca, se fere. Aí o que ele faz? Ele se fecha, porque ele tem medo de um novo relacionamento e diz, a mesma cachorrada que o anterior fez, esse próximo também pode fazer, então tem que ficar com 2 pés atrás. Toda vez que existe um sentimento de injustiça na vida de uma pessoa, queridos, essa pessoa se torna travada. Você olha para o casamento dessa pessoa, você fala assim, agora você tem que chegar para a sua esposa e diz para ela que você a ama. Ele diz, não vou fazer isso. Porque você sabe o que ela fez comigo? Isso é injusto o que ela fez comigo.
Vai lá e fala para o seu marido que você o ama. Vamos buscar reconciliação. Eu não vou fazer isso, pastor. Por quê? Porque não é justo o que ele fez comigo. Quando uma pessoa está com um sentimento de injustiça no coração, ela não consegue reconciliação, ela não libera perdão, ela não produz mais nada. Quando, por exemplo, alguém vai lá, entra no louvor, se sente injustiçado no louvor, não produz mais no louvor. Quando um líder de célula, um discípulo quer abrir uma célula, e por algum motivo ele acha que foi injustiçado na abrir a célula, o diabo coloca no coração dele, você está sendo injustiçado. É verdade, eu sou injustiçado. Coloca uma música em tom menor. E fica lá, eu estou injustiçado, realmente eu sou injustiçado. Realmente. Aí o que acontece? A pessoa não ganha mais vidas, não tem mais empenho na célula, não quer ganhar mais almas, não tem mais compromisso com nada, porque se sente injustiçado. Se Satanás, eu disse e ministrei muito à igreja sobre uma verdade, sobre o poder de uma ideia. Satanás colocar uma ideia no seu coração, ele te vence. Se a ideia que Satanás tentar plantar no seu coração, convencer você de uma coisa que você não é, você se torna aquilo. Mussolini diz assim, uma mentira repetida 2 vezes se torna uma verdade. E é verdade o que ele está dizendo. Toda vez que você se sente injustiçado e aceita aquela injustiça para si, você trava. É assim ou não é, meus queridos irmãos? Sim ou não? Nós travamos, eu fui injustiçado, meu líder falou isso para mim, meu discípulo falou tal coisa para mim, minha mãe falou aquilo para mim, agora ela vai ver. E naquela mesma hora que você vê que uma pessoa está sendo injustiçada, ela já começa a maquinar uma vingança. É ou não é? Ah, é? Você está dizendo que eu não cuido da casa, marido? Então tá bom, você vai chegar amanhã aqui na casa. Você vai pedir cuequinha limpinha. Você gosta da roupinha engomada na hora que você vai trabalhar, né? Então você vai ver. Você acha que eu gasto demais, né? Então agora você vai ver a conta do seu cartão de crédito. Toda vez que nós somos injustiçados, nós tentamos arranjar um caminho para que a justiça se materialize. Sim ou não? No trabalho, na paternidade, no ministério, no trabalho. Olha a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, toda vez que você se sentir injustiçado, você vai travar. Quem disse isso não sou eu, é a Bíblia. Mas, isso daqui nós estamos falando de pessoas são falhas e fazem muita bobagem. Agora, vamos um pouquinho mais profundo. Há mais ou menos 10 anos atrás, saiu uma apostila do Encontro com Deus. Nessa apostila revisada, editada pela apóstola Valnice Milhomens. Quando ela escreveu isso, o mundo se escandalizou. Na verdade, porque queria se escandalizar. E leu aquele texto que ela escreveu lá, ela falou assim, ó, quando a pessoa precisa ir passar pela cura da alma, algumas pessoas precisam perdoar a Deus. Não assim, que herege! Faça uma fila nessa igreja hoje, todas as pessoas, e pergunte, você tem mágoa de Deus? E você vai se surpreender com as respostas. Tem gente magoada com Deus porque perdeu o filho. Tem gente magoada com Deus que perdeu o emprego. Tem gente magoada com Deus porque o compromissado largou dela. Tem gente estou brincando, mas é verdade. Tem gente magoada com Deus porque não usa decote nem saia curta, e a mulher com saia curta e decote pegou o cara mais santo da igreja. Tem gente bravo com Deus porque está há 30 anos na igreja e nunca trouxe o marido, e a outra mulher que não tem compromisso com Deus já trouxe o marido para cá. Existe ou não existe gente que está magoada com Deus? Sim ou não, irmãos? Tem. Só que nós inventamos máscaras.
Porque aonde já se viu eu magoado com Deus? Não, Deus eu não fico magoado. Deus é tão perfeito, maravilhoso. Mas, e quando você perdeu seu pai, que você estava triste daquele jeito? Eu não entendo porque que Deus fez isso. É assim, não é? A pessoa ela diz assim, eu não entendo porque Deus tirou meu pai. Pior que isso, eu não entendo porque Deus tirou meu filho. Porque todo filho sabe que um dia vai enterrar o pai. Agora um pai tem que enterrar o filho, aí ninguém está preparado. É ou não é? A gente está preparado, a gente cria na nossa cabeça já que um dia eu posso enterrar meu pai, por mais doloroso que seja. Agora enterrar um filho, aí a coisa torce a cabeça. Mas quantas pessoas acumulam isso no coração? Por que que Deus... como é que está o seu casamento? Eu não entendo, todos os dias da minha vida, apóstolo, eu me pergunto, por que que Deus permitiu o meu casamento acabar? Por que que eu, que sempre vinha na igreja, trouxe meu filho na escola dominical, trouxe meu filho na escola de líderes, cuidei dele, falei de Jesus para ele, fui bom exemplo para ele, hoje ele está invernado em cocaína, eu não entendo por que que Deus permitiu que isso acontecesse. Em outras palavras, ela está dizendo, Deus, eu fui fiel e o Senhor não foi fiel comigo. Mas ninguém fala com essas palavras, fala de maneira sorrateira. Como se... eu não quero falar que eu estou bravo com Deus. A Bíblia diz que o salmista chega, e salmista é exemplo de oração, chega a Deus porque o Senhor encurtou sua mão para me abençoar. Ele expõe uma coisa que eu aprendi com Deus, é que Deus espera sinceridade, não porque Ele não veja o nosso coração, porque o próprio salmista diz, Ele esquadrinha o nosso coração. Mas uma coisa... é a gente sentir e Deus saber, e outra é a gente dizer. Cheguei para uma menina uma vez aqui na igreja, ela veio para cá na igreja, cristã, muitos anos, chegou e falou, gostei da igreja, estou muito feliz aqui, estou muito contente, papapá, estou sentindo algumas coisas ainda. Aí essa pessoa olhou para mim e falou assim, mas eu estou bem, ora por mim, pastor, para tudo. Aí eu falei assim, espera só um minuto. Você está triste por causa da morte do seu pai? Que eu sabia que o pai dela tinha morrido. E ela falou assim, ainda estou, o olhão já encheu de lágrima. Aí eu falei assim, agora eu quero que você olhe no meu olho e me diga de verdade, em nome de Jesus. Você culpou Deus pela morte do seu pai? Ela quase que não se controlou aqui na frente, de tanto choro que ela tinha. Porque ela só não tinha coragem de aceitar isso. Mas quando ela aceitou, expôs isso para Deus, e Deus tratou a alma dela, o processo terapêutico da vida dela se instaurou, e ela cresceu, rompeu e está muito bem na igreja. Mas nós, muitas vezes não entendemos, o próprio Jó diz, Deus tirou o meu direito, Deus não foi justo comigo. E o salmista diz assim, e o próprio conselheiro de Jó diz assim, achas que é justo dizeres, maior é minha justiça do que a de Deus? Jó 35:2. Você acha que a sua justiça é mais justa do que a de Deus? A pergunta-chave para essa ministração é, em algum momento da sua história, você permitiu que Satanás, o diabo, sua alma, o que você quiser, o coração que é enganoso, o que você preferir, que entrasse na sua mente, no seu coração, um sentimento no qual dissesse para você, para sua alma, que Deus te desamparou, que Deus falhou contigo, porque a nossa teologia cristã diz, você não pode ficar triste com Deus, mas quando uma circunstância acontece conosco, que fere, que machuca, que entristece a gente, quantas e quantas pessoas são bloqueadas na sua alma, porque estão magoadas com Deus. Parece simples, mas não é. Muitas pessoas desconfiam da justiça de Deus. Porque se quando nós confiamos na justiça de Deus, nós sabemos que quem justifica o justo, como a Bíblia diz em Romanos 8, é o próprio Deus.
Quando nós desconfiamos da justiça de Deus, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque se Ele não faz, ou eu desconfio que Ele não faça, então é isso que eu tenho que fazer. Mas percebam, queridos, que isso é muito comum. Eu não entendo Deus porque permitiu que meu casamento acabasse, eu não consigo compreender porque minha vida financeira não vai. Eu me pergunto todos os dias, Deus, por que o Senhor tirou meu filho? Por que eu perdi aquele poderoso emprego? As pessoas maquiam, elas ficam maquiando, tentando esconder, camuflando um sentimento que está dentro do coração. E vamos voltar àquilo que eu falei de toda vez que uma pessoa se sente injustiçada, ela tem 4 características muito claras que depreciam sua espiritualidade. A primeira delas é desmotivação. Quantas pessoas você encontra dentro da igreja que estão desmotivadas porque não aconteceu um milagre financeiro na sua vida? Quantas pessoas nós encontramos na igreja que estão com rancor, estão com mágoa de um Deus que não fez o que eles achavam, o que eles tentaram que Deus fizesse? Quantas pessoas nós encontramos aqui que estão paralisadas na sua vitalidade, na sua produção, na sua conquista, nos seus frutos, pois as suas energias estão focadas aonde? Na justiça estabelecida. Quantas mulheres nós conheço cristãs que viveram a vida inteira delas não dando um fruto para Jesus, porque todos os dias dizia, Deus, faz justiça na minha casa, eu quero meu marido aqui comigo, ou se não, traz o meu filho. Ô irmã, a sua vizinha está precisando de Jesus, mas eu quero meu marido. Porque o foco da justiça dela é a conversão de uma pessoa, é a restauração daquela vida, de um filho, e fica travada naquilo que Deus, no propósito que Deus tem, que é muito maior do que isso. E muitas pessoas geram desconfiança quanto ao futuro. Chegam aqui e dizem assim, Deus tem um propósito para a sua vida. Peraí, uma vez me falaram que Deus tinha um propósito na minha vida, eu acreditei. Quantos profetas de boteco vêm e enfiam o dedo na cara de uma pessoa e dizem, eis que te digo, sai do seu emprego e venha servir ao Altíssimo. Vejo um avião, uma chave, um papel assinado, é sempre a mesma coisa. Perdão. E aí o que acontece? Vai lá e fala isso para as pessoas, deixa o emprego, vem para a igreja, primeiro mês, segundo mês especial, terceiro mês especial estourado, e Deus não vem, Deus não vem, Deus não vem, e aí diz assim, Deus me chamar de novo, eu vou dizer que eu estou ocupado. Porque estão magoados na alma. O que Deus tem a ver com falso profeta? Nada. Ou tem alguma coisa a ver? Mas concorda ou não concorda que isso acontece? Vocês querem ver como a gente externiza a nossa raiva diante de circunstâncias que acontecem nas nossas vidas para com Deus? Quantos e quantos casos eu atendi de pessoas que disseram assim, ó, eu briguei com a minha esposa. Você brigou, filho? Briguei. Onde você foi? Eu fui para um prostíbulo. Eu não estou brincando, acontece muito. Ou liguei para o meu ex-namorado. Você me pergunta a mesma coisa. Eu falei assim, o que Deus tem a ver com os seus problemas? Por que você está se vingando de Deus de uma coisa que vocês estão cometendo um erro? Parece que assim, aconteceu tudo errado, eu gostava de uma pessoa na igreja, queria me compromissar com ela, mas não deu certo, então agora também vou ficar com uma pessoa do mundo. Só de birra. E na verdade, vocês entendem que nós estamos atacando a quem? A igreja? É um ataque a quem? Ao próprio Deus. É a nós mesmos, obviamente, porque Deus sem a gente continua sendo Deus, mas nós sem Deus, o que somos? Nada. Mas você entende que quando algo não sai do jeito que a gente quer, a gente tem uma tendência natural, o rio dos nossos pensamentos tendem a imaginar que Deus não fez? Existem pessoas travadas, eu tenho certeza que tem gente travada aqui hoje. Por que você não está fazendo ministério? Não, porque um dia eu já fiz, quebrei a cara, se Deus quisesse que eu fizesse, Ele teria me ungido. Então, quando Deus quiser de novo, Ele vai me ungir. Deus tem que falar comigo. Deus deixa de ser Senhor para ser servo. Isso na cabeça das pessoas, porque Deus continua sendo Senhor sempre. Amém, queridos?
E muitas pessoas estão com essa questão aqui, estão com esses posicionamentos na vida. Você vê a pessoa desmotivada, com rancor, sem produzir nada, sem dar frutos, com desconfiança. E Deus, Ele quer nos ensinar muitas coisas. A primeira coisa, primeiro ensinamento que nós temos para sarar um coração marcado pela injustiça é entender que Deus é justo. Diga comigo assim, Deus. Diga mais forte, diga, Deus é justo e soberano. Quando eu sei que Deus é soberano e justo, eu descanso nele. Quero dizer para você que nem um fio do seu cabelo caiu. Os carecas Deus permitiu. Não fique magoado, nem cobre Deus por essa injustiça. Mas todas as coisas... É que eu vi umas pessoas aí dando risada. Quando a gente entende que Deus é justo, por mais que uma coisa pareça ser injusta, nós sabemos que Ele é o Senhor de todas as coisas e está exercendo sua justiça sobre nós. Ele é o justo juiz. Isso me dá uma segurança que, por mais que sejam as circunstâncias que estão acontecendo na minha vida, não sejam tão agradáveis, sejam tribulosas aí, turbulentas, eu sei que Ele é o justo juiz. A Bíblia diz em Salmo, capítulo 7, verso 11, o salmista diz, Deus é justo juiz. Preste atenção que o justo é juiz. Justo não é paternalista, não é vô. Vocês entendem a diferença disso ou não? O vô, meus filhos vão lá, pulam na cabeça do meu pai. Um dia eu cheguei em casa, meu filho estava chutando ele. Eu falei, ô pai, você brincou de sparring, de MMA, o que acontece contigo? E ele lá brincando, e meu filho pulando. E... Eu cheguei e falei assim, João Pedro, não ande com o carrinho na parede. Ele falou assim, meu vô deixa. Deus, ele é o justo juiz. Ele não é o justo vô. O vô deixa tudo. Perdoa tudo. Ele é o justo juiz. Segundo princípio que nós precisamos entender para poder livrarmos nosso coração do trauma, da prisão, da injustiça, é que a justiça de Deus se manifesta por meio de propósitos. Toda a justiça de Deus se manifesta por propósitos. Diga comigo, toda a justiça de Deus se manifesta com propósito. Deus não é um Deus despropositado. Amém? Ele tem propósito. A Bíblia diz assim, em Salmo 51, 16 e 17 diz, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, e não o desprezará, ó Deus. Agora nós vamos mergulhar nesse texto. Eu li esse texto e fui estudar ele no original, no hebraico. E comecei a perceber, por exemplo, que a palavra quebrantado vem da palavra shabar. E a palavra contrito vem da palavra daká. E essas palavras significam quebrado, esmagado, triturado, entregue. Só que tem uma curiosidade muito linda nesse texto, que é assim, todo cavalo que era treinado para a guerra, quando já estava sendo domado, como é que fala essa palavra? Não é domado, é adestrado, controlado, né? Não era mais chucro, entendeu? Quando ele chegava, ele era domado, ele era shabar. Bonito, né? Deus está com as pessoas
não os cavalos mais talentosos e mais rápidos. Deus está perto das pessoas que já foram domadas pelo Espírito Santo de Deus, que já foram triturados pelas circunstâncias. E eu comecei a entender esse texto, porque contrito, esmagado, triturado, tem a ver. Eu comecei a olhar na minha vida, eu comecei a falar assim, gente, eu e Deus, eu e a Santíssima Trindade, gente, agora eu estou entendendo, porque todos os momentos que eu passei de lutas na minha vida, eu não precisava fazer esforço para me quebrantar diante do Altíssimo. É só, antes de ajoelhar, já estava lá, Senhor. Agora, quando tudo está bem, quando tudo está perfeito, dinheiro no bolso, respeito, tudo tranquilo, o que acontece? A gente ajoelha, né? Começa a orar, Senhor, salva minha mãe, meu pai, meu avô, começa a conversar tudo com Deus, e ora, e aí, Senhor, como é que estão as coisas no céu? Mas chega numa hora, queridos, é a verdade, que você começa a pensar assim, amanhã tem conta para pagar. Mas quando você está em aflição, contrito, esmagado, moído, você ajoelha e chora. Você ajoelha e clama. Você ajoelha e fala, Senhor, me socorre no dia da minha angústia. Quando eu não sou, eu tenho a oportunidade de ser. É ou não é, queridos? Essa palavra é uma palavra que nos ensina muito. É impressionante como a aflição, é impressionante como a dor e a insegurança nos aproxima do Altíssimo. Toda vez que uma pessoa passa por uma dor, por uma aflição, por algum problema, a gente se quebranta. Vocês querem ver uma igreja unida? Manda perseguição na vida dela. Quer ver uma igreja unida? É quando você não pode falar de Jesus e um fica defendendo o outro, fica escondendo o outro. É quando as pessoas, tem gente na porta do sepulcro para esconder. Quando agora eu fui para Israel, passei em Capadócia, e lá uma das coisas mais lindas do mundo, no meio das rochas escondidas igrejas, porque no primeiro século eles eram perseguidos, e como eles faziam, eles tinham uma torre de vigilância. Que coisa mais linda, uma pessoa deixava de cultuar Deus no templo, lá na célula que era reunida naquele lugar, mas ficava olhando, vigiando. E como eles eram unidos, como eles eram focados na oração, aí não tem nada, não tem perseguição, não tem luta, não tem aflição. Meu irmão, metida ela, hein? Meu Deus. Desfile de moda, irmã. A gente começa a gerar facção, começa a gerar divisão. A pessoa diz, eu sou preto, eu sou branco, sou laranja. Nós somos de Jesus. E quem crê nisso, aplauda Ele. O salmista diz em Salmo 38, do verso 6 ao verso 9, eu sinto-me encurvado e sobremodo abatido, eu ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos, não há parte sã na minha carne, estou aflito e muito quebrantado, dou gemido por efeito do desassossego do meu coração, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. Ou seja, eu estou aflito, minhas costas estão queimando, eu estou angustiado, eu estou com um problema, mas todos os meus pedidos, os meus desejos estão no teu altar. A minha pergunta é, se ele não tivesse gemendo, se ele não tivesse abatido, se ele não tivesse com o seu lombo ardendo, todos os pedidos dele teriam no altar? Eu não sei. O que eu sei é que os dele estão porque ele estava gemendo. E aí nós vamos ver na Bíblia, eles vão assim, mas o que é justo? É justo, então vamos pensar na Bíblia. Vamos começar. Vamos pensar em termos de justiça. Será que foi justo Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado na fornalha ardente? Será que foi justo Daniel ser lançado na cova dos leões?
Será que foi justo Oséias ter que casar com uma prostituta para simbolizar a relação de Deus com o povo de Israel? E toda vez que ele tinha que buscar sua esposa no prostíbulo, ser motivo de chacota de todo o povo, porque Deus mandou? Será que era justo Jeremias ficar aprisionado e discriminado como era? Será que foi justo José, por não querer ter relação com a mulher do patrão, ser lançado no cárcere? Será que é justo isso, sim ou não, queridos? Será que é justo Noé ser motivo de gozação, de brincadeira de todo mundo da sua época? Porque ele estava construindo uma arca? Será que é justo Paulo e Silas serem aprisionados na cadeia, mesmo depois de deixarem tudo e viverem única e exclusivamente para o evangelho do reino? Justo, será que era então, já que tudo isso talvez não seja tão justo, será que era justo o único que não pecou sobre a terra, pisar sobre a terra, e nos dá a liberdade e a condição de toda a humanidade ser salva, mas o próprio homem que se beneficiou dessa redenção, o crucificar, o açoitar, o caluniar? É justo o único que não pecou sofrer todas essas coisas? Não. Sabe o que isso nos ensina? É que a vida não é justa se você olhar pela perspectiva errada. A Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todas as demais coisas serão. Mas se os seus olhos forem maus, todas as demais coisas serão. A Bíblia diz que esses homens, cada um desses homens que nós acabamos de dizer, que passaram por todas essas lutas e sofrimentos, eu quero dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego foram aqueles que todos da Babilônia olham para aquilo e dizem, quem é o quarto? Porque o homem que os lançou na fornalha morreu, tamanho era o calor, mas quem é o quarto? Eu quero dizer para você em nome de Jesus, que se por algum motivo, alguma injustiça acontecer com vocês, e vocês forem lançados na fornalha, vai ter mais um com vocês. E esse mais um é o grande eu sou, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. E essa fornalha, a única coisa que vai queimar são as correntes da sua vida. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. É só as correntes. É justo Daniel ser lançado na cova dos leões? Não. Justo foi os leões jejuarem quando um homem de jejum cai na cova. Justo é os leões terem que fechar a sua boca quando um homem de jejum e de oração entra naquele lugar. Justo e é milagre de Deus. É milagre cada uma dessas coisas. José precisava ser preso para ser descoberto pelo faraó. Queridos, eu quero dizer para vocês que Deus nunca prometeu que eu e você não tenhamos problemas, tenhamos lutas. Mas a nossa inteligência espiritual, hoje se fala muito sobre QE, coeficiente emocional, o nosso QE, coeficiente espiritual, ela tem que ser não no dia da nossa bonança, mas no dia da aflição. Jesus vai no barquinho e diz agora, eu vou te puxar um ronco, fica aí, cuida da galera e nós vamos lá, vou lá dormir. A Bíblia diz que ele foi dormir, de repente os discípulos, Jesus, nos salva, Jesus, nos salva. Jesus levanta, né? Acho que ele é levantado, olhado, limpado os olhos assim, né? Olhou, vocês são brincadeira, hein? Vai na frente assim, aquieta de tempestade. Aí ele olha para os 12 e diz para os 12 a seguinte coisa: ó geração incrédula, até quando permanecerei entre vós? Sabe por quê? Porque homens e mulheres de fé não se manifestam na bonança, homens e mulheres de fé se manifestam na tempestade, e o que Jesus espera da gente é de homens e mulheres valentes, que diz, nós vamos reverter situações pelo poder da fé em Jesus. Se você é uma dessas pessoas, aplauda o Senhor Jesus. Tudo que Deus faz tem um propósito. Escreva essa frase: a vida não é justa se você olhar pela perspectiva errada. A vida é justa se você olhar pela perspectiva certa. Se seus olhos forem bons, a vida será justa. Se seus olhos forem maus, sua vida será uma tremenda injustiça. Terceiro
ensinamento para livrar o nosso coração das amarras da injustiça. A injustiça me aperfeiçoa na justiça de Deus. Você sabe qual é o grande desafio da gente, como cristão? Não é controlar o diabo, ou mandar o diabo para fora, é não deixar o diabo entrar. A Bíblia diz, não deis lugar ao... O que a Bíblia diz? Não deis lugar ao... Diga comigo assim, a Bíblia é uma bênção. Não deis lugar ao diabo. O diabo só entra um lugar onde o Espírito não está. Onde há santidade, aonde há comprometimento com a palavra, aonde há consagração ao Espírito Santo. A Bíblia diz claramente sobre isso. Mas a grande dificuldade é o ego. Diga comigo, ego. O nosso ego vive. O velho homem que o apóstolo Paulo falou que tem que morrer, às vezes ele vive. Você quer ver uma pessoa, se essa pessoa é espiritual, essa pessoa ainda é muito carnal, observe a reação dela quando uma injustiça acontece com ela. Quando a pessoa está no seu direito, se ela se altera, se ela fica doidona, aí ela já precisa se converter mesmo. Mas se a pessoa, quando ela entra na injustiça, quando alguém diz assim, sabe que tal pessoa falou de você? Chega a pessoa e diz, paz do Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus. Irmão, sabe que tal pessoa disse de você? Aí o cara faz assim, até roda a cabeça, assim, O cara fala, quem usou meu nome em vão? Na verdade, porque a alma dela é uma alma egocêntrica. O velho homem está vivo. Quem disse isso? Quem falou isso de mim? Eu quero que chame na minha frente, diga na minha frente agora. Mas é novo convertido, o problema dele. Ele vai se escandalizar da igreja, não tem nada a ver com isso, meu nome não pode ser dito em vão. Porque onde já se viu? O ego vive. Eu vou dizer para vocês uma coisa, queridos. O nosso ego só é morto com esse tipo de injúria. Quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, todo mundo fala de mim, levantaram uma calúnia contra mim, estão falando de mim, vou ter contado. Eu falo assim, Deus está querendo matar esse cara. Porque quando o ego é vivo, quando a pessoa vive, não, eu não aceito que diga de mim, eu sou uma pessoa pública, sou uma pessoa que não gosto que ninguém fale de mim, essa pessoa é a pessoa que tem que morrer. Porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, quem fala bem de mim. A Bíblia fala, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O problema é de Deus. Não é? Ele não quer viver em mim? Eu não quero que ele viva em mim? Então ele assume a responsabilidade. Eu não estou falando isso da maneira pejorativa, eu estou falando isso de verdade, porque a Bíblia diz que é isso que acontece. Ele assumiu o comando da minha vida. Agora, quando eu estou vivo, tudo dói. Sempre digo essa ilustração, porque eu acho ela maravilhosa, do Atmani. Ele diz assim, um defunto aplaudido não se ensoberbece. Um defunto caluniado, xingado, também não se enraivece. Porque é defunto. Eu morri. Agora, quando a pessoa ela se transforma, quem falou de mim? Eu falo assim, meu Deus do céu, eu vou ter que expulsar em nome de Jesus isso daí. Porque o cara fica desesperado, cara. Meu Deus, o que disseram? É alma, o ego vivendo. O velho homem que deveria ser velho é mais novinho em folha. Não é velho nada.
E aí, queridos, nós entendemos porque algumas pessoas, elas vivem com injúria, calúnia e mentira, porque Deus falou assim, quando você não morrer, você não vai passar de ano, cabeça de bagre. Enquanto a pessoa não entende isso, ela vai ficar sendo reprovada de ano, porque no Evangelho ninguém sobe de nível sem estar resolvido o anterior. Enquanto eu não aprender na minha alma a receber calúnias, eu não vou entrar no nível superior de espiritualidade. E eu quero dizer para vocês o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 21 e verso 23. Jesus é o nosso modelo, sim ou não? Jesus, ele não falou o que nós tínhamos que fazer, ele fez o que nós deveríamos fazer e viver. Olha o que a Bíblia diz, porquanto, 1 Pedro capítulo 2, verso 21 e verso 23, diz, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Agora preste atenção, qual é o segredo de Jesus? Mas entregava àquele que julga corretamente. Ele entregou-se. Estão me injuriando? Senhor, estou te entregando. Estão me caluniando? Estou te entregando. Nossa, o que estão falando de mim? Pronto. Você não vê ele xingando? Ah, você é um falso profeta. Falso profeta é você. Você não vê Jesus dizendo assim, ô filho de Beelzebu, e você que é filho de Pombagira? Ele não fala isso. Ele fala isso? Ele não devolve, irmãos. Ele se reserva a ser justificado pelo próprio Deus. Quando somos vítimas de alguma injustiça, nós somos imediatamente tentados a ressurgir. Agora ele vai ver. Agora meu patrão vai ver. Meu marido diz que eu não limpo a casa. Agora ele vai ver que é casa suja. Minha esposa diz que eu não amo ela, que não a amo. Então tá bom. Então agora ela vai ver o que é não amar. Vingança é injustiça estabelecida. Essa injustiça vai nos matar. A verdade é que nós não aceitamos prejuízos, porque a nossa teologia bíblica não é bíblica. Nossa teologia de vida cristã é uma teologia muito humana e muito menos de Deus, de teologia, de Deus. Porque todo mundo que entende como Jesus se comportou, Jesus é o nosso modelo, entende o que deve fazer, porque Jesus disse, se alguém bater na sua cara, vira outra face. Quem dá outra face? Não, mas daí foi só Jesus, pastor. A gente não foi disso não. Você tem que orar pelos seus inimigos. Orar pelo inimigo, não orei pelo meu pai. Não, mas não acabou não, você tem que amar o seu inimigo. Amar. Eu não sei se eu me amo. Sabe que nós precisamos viver, queridos, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus está ligado diretamente ao Evangelho da cruz. Ninguém que não conheça o Evangelho da cruz, conhece o Senhor da cruz. Jesus disse, vocês querem me seguir? Queremos. Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Pode ter certeza de uma coisa, Deus, Ele é justo, e Ele é o Deus da compensação. Se você foi magoado, se você foi injustiçado de alguma forma, e eu sei que infelizmente a circunstância da vida muitas vezes nos proporciona injustiças, você pode ter certeza que Deus irá te compensar de alguma forma, porque Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus da justiça. Mas é necessário que você tenha um coração desprendido dessa injustiça, que você não foque na justiça própria, mas foque em Deus, em liberar perdão, em tirar toda a raiz de amargura e deixar que Deus faça justiça por você. Você pode ter certeza que a justiça de Deus é muito melhor e muito mais vantajosa do que a sua própria justiça.
Eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado e que essa semana seja uma semana de bênçãos poderosas na sua vida, porque você deixou para trás toda amargura, toda mágoa por causa dessa injustiça, e Deus irá fazer justiça na sua vida. O nosso programa está chegando ao fim, mas não se preocupe, fique atento com o site novo www.igrejaelshadai.org, nas novidades que nós teremos durante essa semana e durante esse finalzinho do ano para você. E aguarde até semana que vem, que nós teremos muito mais novidades. Deus abençoe, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.